E aí pessoal, tudo bom? Vamos terminar então o PET 5? Nessa semana 4 nós vamos falar sobre a organização dos seres vivos, desde a menor parte do corpo deles até as maiores. Vamos entender como é feita essa organização, como eles formam esses conjuntos. E além disso vamos falar sobre o conjunto de células que formam os tecidos, que desempenham importantes funções no nosso corpo. Então assistam esse vídeo com atenção, os outros e não deixem de fazer as atividades. Bora lá! Semana 4, encerrando esse PET 5. Depois a gente estudar as células, né? Depois de estudar as células na semana passada, hoje vamos ver as formas de organização dos seres vivos, como eles se organizam das suas menores partezinhas até cada parte maior que vai compor o corpo deles, focando no conjunto de células que a gente chama de tecido. Então vamos começar aí. Tudo na natureza, eu comentei rapidinho com vocês quando a gente estava estudando as substâncias químicas, é formado por átomos. Tudo, toda matéria conhecida é formada de átomos. As menores partes de tudo que existe. O ser vivo, o ar, uma pedra, o sol, a água, tudo formado de átomos. Esses átomos vão se juntar e formar moléculas. Agora partindo para os seres vivos. Essas moléculas vão se juntando e formando estruturas funcionais. O que quer dizer isso? Que desempenham alguma função, que fazem algo. E a menor parte disso para o ser vivo seriam as organelas. A gente comentou sobre elas na semana passada, né? Aqueles órgãozinhos que existem dentro das células, aqueles que fazem energia, os que fazem proteína, os que digerem a comida, enfim. Cada tipo de ser vivo tem várias organelas ali dentro. Essas organelas vão se juntar até que por fim vão virar as células. Aqui a gente está falando de ser vivo. Lembrando, a célula é a menor unidade de todo ser vivo. É a unidade funcional básica da vida. Todo ser vivo, para ser chamado de ser vivo, tem que ser formado de célula. Até aqui, esses três, átomo, molécula e organela, a gente não pode chamar de ser vivo. São estruturas da natureza que estão aí, que desempenham suas funções, que fazem as coisas aí na natureza, mas não são vida. A vida começa na célula. É o que a gente vai focar agora no nosso estudo. Quando a gente tem um conjunto de células, todas parecidas, próximas umas das outras, e que desempenham uma mesma função, trabalham em conjunto para uma função, a gente tem um tecido. Então, o tecido é o conjunto de células que trabalham juntas. Quando você tem um tecido junto com outro e outro, vários tecidos diferentes no mesmo lugar, desempenhando uma mesma função, a gente tem um órgão. Como órgão aqui mostrou um osso, mas podia ser o coração, o cérebro, os pulmões, o estômago. Então, um conjunto de tecidos forma um órgão. Um conjunto de órgãos que vai desempenhar uma grande função dentro do corpo é o que a gente chama de sistema. Como aqui o exemplo do órgão foi o osso, então aqui a gente tem o sistema esquelético desse alce. Né? O sistema esquelético tem a função de sustentar o corpo, de proteger, de ajudar no movimento. Mas se pegar o coração, quando se junta o coração e os vasos sanguíneos, as veias, a gente tem o sistema circulatório. O estômago, o intestino, boca, esôfago, tudo tem o sistema digestório. Nós temos vários sistemas dentro do nosso corpo, que é um conjunto de órgãos. Quando a gente tem todos os sistemas do corpo, circulatório, digestório, reprodutor, nervoso, endócrino, respiratório, a gente vai ter o organismo. Então, não importa que tipo de ser vivo, seja unicelular, onde cada organelinha forma tudo aqui, ou seres vivos com muitas células, onde a gente vai ter tecidos diferenciados que se juntam em formar órgãos e sistemas, e papapá. Quando junta tudo isso, a gente tem o organismo. Então, de uma forma bem direta e bem resumida, a célula, que é a unidade básica do ser vivo, quando se juntam em unidades parecidas e trabalham em conjunto, formam os tecidos. Quando tecidos diferentes se juntam e trabalham em conjunto, formam uma estrutura no teu corpo, a gente tem um órgão. Quando você tem vários órgãos que juntos fazem uma grande função, temos um sistema. E quando a gente tem a união de todos os sistemas do corpo, a gente forma um organismo, que é o ser vivo. Entendido?
Então agora vamos começar a estudar essa organização desde a célula. O que que acontece? Nós vimos semana passada então que a célula é a unidade básica do ser vivo e que elas podem virar várias coisas. Quando a gente pega lá um embriãozinho, acabou de fecundar o óvulo, juntou com o espermatozoide, vai surgir um bebê. O começo de todo ser vivo são células que a gente chama de célula-tronco. São células que a gente fala que são indiferenciadas, elas não têm diferença. São todas iguais e podem virar qualquer coisa. Então, a célula-tronco, ela tem essa importância que ela pode se dividir e virar qualquer coisa. Basta estimular. Porque de uma bolotinha de célula, que é todo bebezinho no começo, ele pode virar pele, pode virar sangue, pode virar músculo, pode virar cérebro, pode virar camada de gordura, pode virar osso, pode virar tudo. Por isso hoje existe muita pesquisa com célula-tronco para curar doença. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente e não anda mais. A célula-tronco pode regenerar a medula dela e ela voltar a andar. Problema muscular, problema de coração. É o que a gente chama de célula-tronco totipotente. São células que podem virar qualquer coisa, basta que sejam estimuladas. Então, quando a gente tem essas células, elas podem virar estruturas maiores, conjuntinhos maiores de células, que é o que a gente chama de tecido, que a gente vai estudar essa semana. O corpo humano, vamos focar no nosso corpo, ele tem 4 grandes tipos de tecido, que são o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Sendo que o conjuntivo ele se divide em vários subtipos, que a gente vai ver um por um aqui. Começando com o tecido epitelial, que a gente encontra na pele. A nossa pele toda é feita desse tipo de tecido, desse tipo de célula. Por dentro do corpo, por onde passa a comida, que é o tubo digestório, por onde passa o ar até chegar aos pulmões, que são as vias aéreas, porque esse tecido tem a função de revestimento, de revestir, de encapar o corpo. A principal característica dele são células todas muito quadradinhas, muito certinhas. Repara que elas não têm espaço entre elas. Elas estão muito grudadas. Repara aqui no desenho, até parece um piso. Faz o piso tudo muito juntinho. Porque essa célula tem que ser juntinha, ela não pode ter espaço entre elas. Porque se tivesse tipo um buraco aqui, entra sujeira, entra bactéria, entra coisas que podem causar doença no nosso corpo. Como ele é para revestir, ele tem que fechar tudo muito bem para ser uma grande defesa para o nosso organismo. Então, o tecido epitelial tem essa função de revestimento, proteção, e algumas células ainda produzem o suor, a lágrima, o óleo da pele, tudo no tecido epitelial. Agora vamos para o tecido conjuntivo. Ele pode ter vários tipos, como a gente vê aqui. Em cada parte do corpo vai ter um tipo e que faz uma função diferente. O que vai diferenciar tecido conjuntivo é um conjunto de células e um líquido entre essas células, que diferente do epitelial, que não tinha líquido nenhum, era tudo muito grudado. Vamos ver cada tipo aí. Primeiro, o tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido conjuntivo verdadeiro. É um tecido onde você tem as células, essas partes pretinhas aqui, no meio de fibras elásticas, esses riscos, que é o que a gente chama principalmente de colágeno. Muita gente usa produto de beleza, de colágeno e tal, para acabar com ruga. Por quê? Esse tipo de tecido, ele é um tecido de preenchimento. Ele vai encher espaços do corpo, para não deixar nada vazio. Então, muitas vezes, ruga, aquelas marcas de expressão que a pessoa vai ficando de idade e já vai aparecendo, é porque vai diminuindo naturalmente esse tipo de tecido do corpo. Então dá aquelas expressões no rosto de velhice. As cicatrizes também é esse tipo de tecido. Você faz um corte feio, às vezes tem que dar ponto. Quando cicatriza, você vê que não fica igualzinho, né? Fica aquela cicatriz. Por quê? Cortou a pele, né? Cortou. Tipo, sabe, um pedaço. O tecido epitelial, a pele ela não consegue se regenerar bonitinha. Então esse tecido aparece ali no buraco, tampa o corte e cicatriza. Então você tem um tecido novo ali, esse tecido de cicatrizar, que é tecido conjuntivo. Por isso que você vê que fica diferente a pele ali naquela cicatriz. Outro tipo de tecido é o tecido cartilaginoso. Aqui você tem uma foto dele.
Ele é um tecido de sustentação, ele para dar firmeza no corpo. A gente encontra ele no nariz, o nariz é todo feito de cartilagem, a orelha, na traqueia, é um tubo que leva o ar aqui para os pulmões, e nas articulações, nas juntas, onde o osso mexe. Porque ele é um tecido de sustentação, para manter em pé, para você ver, o nariz é firme, a orelha é firme, é molinho, mas é firme, não dobra fácil. Para conseguir manter aquele formato, não deformar muito fácil. E também para amortecer impacto. Na junta serve justamente para um osso não bater no outro. Porque se ficar batendo osso no osso, ele desgasta, ele vai corroendo, ele vai comendo ali. Então você perde um pedaço do osso. Você vê que tantas pessoas têm problema de desgaste no osso, é falta desse tecido cartilaginoso na junta. Aí fica batendo osso no osso, é dar as dores, tudo aquilo que a pessoa com desgaste sente. O tecido adiposo é o tecido de gordura, as reservas de gordura do corpo. Que nesse desenho você vê toda essa bolotona de gordura dentro. Quando a gente come algo gorduroso, o corpo pega essa gordura e coloca dentro desse tecido, que todo mundo vai ter. Uma pessoa obesa, uma pessoa magrela, ela vai ter tecido adiposo no corpo. Se você come muita gordura, ele aumenta. Se você tem aquela dieta saudável, ele é muito pouquinho, mas ele tem que ter porque ele é importante para o nosso organismo, porque ele é uma reserva energética. A gordura, ela serve para o corpo produzir energia. Por isso que a pessoa emagrece quando faz uma dieta. Se você está se alimentando direitinho, sem comida calórica, sem nada que engorda, e fazendo exercício, em vez de o corpo pegar a comida calórica que você está comendo para fazer energia, ele vai pegar a reserva. Então você come direito, isso não te engorda, e você gasta aquela energia que já está guardada. Então ele fica ali, a gordura serve para guardar energia, porque teu corpo pensa que às vezes você não vai ter comida amanhã, depois de amanhã, semana que vem. Então ele vai acumulando energia de reserva e acaba que a pessoa engorda. Além disso, ele também serve para amortecer impacto. Por exemplo, a palma da mão, você vê que ele é toda gordinha, a sola do pé, para amortecer impacto. Quando você cai e leva as mãos no chão, a gordura aqui amortece. A sola do pé também é gordinha para essa gordura amortecer o impacto da gente andar, né? Porque parece não bater o osso direto no chão. Então o tecido adiposo também serve para amortecer impacto, proteção contra pancadas. Então a gente vai encontrar ele no abdômen, né, na barriga, a pessoa que engorda acumula tecido adiposo principalmente ali. Também na palma das mãos e na sola dos pés. O tecido ósseo é o que vai formar os ossos. O osso não é uma estrutura morta, ele não é sem graça, ele é cheio de célulazinhas, essas coisas rosinhas aqui. Esse branco aqui são buracos, por onde vai passar veia, onde vai passar nervo. Porque o osso é vivo, ele precisa receber sangue, são os nervos que ajudam a fazer o movimento. Essa parte esponjosa aqui é onde é produzida as células do sangue. O sangue é feito dentro do osso. Então, o tecido ósseo serve para sustentação, para manter a gente em pé, para ajudar no movimento, ele junto com os músculos, e proteção. As costelas protegem o pulmão, o crânio vai proteger o cérebro, então os ossos também ajudam na proteção de vários órgãos importantes que a gente tem. E o último tipo de tecido sanguíneo, tecido conjuntivo, é o tecido sanguíneo, o sangue. O sangue ele vai ter várias funções, como o transporte de substâncias, tanto o plasma, o líquido do sangue, como aqui essas células vermelhinhas que a gente chama de hemácia, transportam substâncias. Defesa contra patógeno, os glóbulos brancos, esses aqui, eles matam bactérias, vírus, coisas que podem causar doença na gente, são eles que vão destruir, como se fossem o exército do nosso corpo. As plaquetas que fazem a coagulação sanguínea, quando a gente está sangrando, você vê que para de sangrar, faz aquela casquinha, são plaquetas tampando o buraco do corte. Então o tecido sanguíneo tem essas funções importantíssimas no nosso corpo. Agora vamos falar do tecido muscular, que são os músculos, né, presentes no corpo inteiro e são responsáveis pelos movimentos, né, fazer a gente mexer a boca, mão, perna. Existem músculos de movimentos voluntários e involuntários. O único que faz movimento voluntário, ou seja, aquele que move porque a gente quer, a gente tem essa intenção consciente, é o músculo estriado esquelético. Só lembrar, esquelético, ele está junto com o esqueleto. É o que a gente mexe mão, perna, cabeça, assim, para lá e para cá, boca, enfim.
Ele é feito de vários feixes de fibra muscular e que garante esse movimento. Agora, os músculos involuntários são aqueles que se movem, a gente querendo ou não, eles vão se mexer, porque eles fazem funções importantes no corpo, que não tem como a gente falar, eu não quero que ele mexa. É o caso do músculo estriado cardíaco, o lado do coração. O coração teu vai bater você querendo ou não, não tem como você pensar, agora eu quero que meu coração pare. E ele não vai parar, o coração segue batendo. Então ele tem um movimento involuntário. E também o músculo liso, esse daqui. Ele vai estar presente em volta do nosso estômago, do tubo digestório, por onde a comida passa. Ele fica empurrando a comida lá na bexiga para controlar a saída do xixi. A gente consegue segurar um pouco, mas tem hora ele sai. Nas mulheres, lá no útero, que vai coordenar ali a hora do parto. Então também são músculos involuntários, que eles vão se mover, eles vão se contrair, a gente querendo ou não. E por fim vamos falar do tecido nervoso, o tecido que vai formar o cérebro, a medula, que está lá dentro da nossa coluna, e os nervos. A função dele é conduzir impulsos nervosos. O que é isso? A informação sai do cérebro com eletricidade e substâncias químicas e levam à ordem. Por exemplo, agora eu estou mexendo meus dedos aqui, uma ordem veio do cérebro, o impulso nervoso vai passando de neurônio em neurônio até chegar no meu braço e estimular meu músculo a fazer isso. Ou digerir a comida, o próprio entendimento, a aprendizagem, a memória, a capacidade de enxergar, dos sentidos. Tudo é por impulso nervoso que é conduzido pelos neurônios. Por isso a gente fala que o tecido nervoso, quando forma o sistema nervoso, ele vai controlar o corpo, que ele percebe o ambiente, ele vai dar as ordens para o nosso corpo funcionar, para garantir todo esse funcionamento, todas as funções que o corpo faz. Entendido, gente? Então aqui é um desenho, um resumão, tem no PET de vocês, de todos os tecidos e mostrando como eles estão juntos no nosso organismo, um perto do outro. O epitelial aqui formando a pele, você já tem o músculo aqui no teu braço, ligados aos ossos. Dentro das veias você tem tecido sanguíneo, o tecido nervoso com os nervos em volta. Então o corpo sempre está um tecido perto do outro, cada um fazendo sua função. E no conjunto, mantendo o nosso corpo. Lembra da organização que a gente viu no começo, né? Os tecidos formam os órgãos os sistemas. E quando tudo trabalha em conjunto, a gente tem um organismo. E esse organismo precisa que todos esses tipos de tecido funcionem juntos e bem para garantir a existência deles. Então agora vamos para as atividades dessa semana. Na número 1, complete o mapa de ideias com a organização dos seres vivos. Primeira coisa que a gente viu hoje. Um conjunto de átomos forma o Q. Esse Q vai formar, um conjunto dele forma organelas. Um conjunto de organelas forma célula. Um conjunto de célula vai formar o Q. Isso aqui, o conjunto disso vai formar o Q. Que o conjunto disso forma sistemas e o conjunto dos sistemas vão formar o Q. Só voltar ou no PET ou esse vídeo lá no comecinho que vocês vão saber. A número 2. Observe as imagens, as características das células e analisa as afirmativas. Então a gente tem o tecido 1, as células em feixes. Tecido 2, as células todas muito juntinhas. Tecido 3, cheio de fibras. E o tecido 4, a célula toda estrelada. Frase 1. O tecido 3, este aqui, possui células afastadas com muito material intercelular líquido entre as células, rico em fibras, portanto, isso é característica de tecido conjuntivo. 2. O tecido 1 é constituído por células justapostas, ou seja, tudo grudada, pertinho uma da outra, formando uma barreira, como ocorre no tecido nervoso. 3. O tecido 1, esse aqui, é constituído por células alongadas, próprias para a contração muscular. E 4. A célula representada em 4, a estreladinha, é uma típica célula nervosa. Então, vocês vão marcar quais alternativas dessas estão corretas. E a número 3 explica o que são células-tronco totipotentes. Pesquise sua importância em terapia de tratamento de doenças. Eu falei delas lá no comecinho. Coloquei até esse desenho para dar uma lembrada, do que elas são. Ver bem esse desenho dá para tirar uma ideia. Certo, pessoal? Super fácil as atividades dessa semana, pouquinho. Espero que tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, volta esse vídeo, assistam os outros ou me manda uma mensagem, não vamos ficar com dúvida
e não deixem de fazer essas atividades. Certinho? Já estamos aí no reta final do ano, não vamos desanimar e vamos colocar tudo em dia para finalizar bem esse ano de 2020. Certinho, pessoal? Então a gente fica por aqui. Até mais.